Pronto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Vamos estar aqui sensivelmente 55 minutos à conversa. Vamos falar um bocadinho de OKPRs, um bocadinho de métricas, um bocadinho de KPIs, como é que eles se relacionam e se distinguem. E não aprofundando demasiado o tema dos OKPRs, porque não temos tempo, essencialmente. Porque uma formação de OKPRs completa é uma coisa para levar de 8 a 16 horas. Agora fica a nota. Mas dá para dar uma indicação assim muito genérica do que são, para que é que servem, como é que se usam e por aí adiante, ok? Portanto, vamos tentar fazer com que isto corra bem. Se não correr tão bem, avisem. Não é? Eu queria ver se conseguia pôr-vos a ver-vos de alguma forma, mas não vos vejo bem aqui. Tenho de vos passar para outro ecrã. Vou ver aqui se já consigo fazer com que isto funcione em condições. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos avançar. Portanto, vamos começar só para dar assim um overview do que é que são OKPRs, como é que isto funciona, para estarmos todos contextualizados. Já agora, se tiverem questões a qualquer altura, levantem a mãozinha aí no vosso Teams, ok? Que eu vou tentando estar atento. E se não conseguimos conversar na hora, reservamos para o fim 10 minutinhos do fim da sessão para conversar um bocadinho sobre estes temas, está bem? Então vamos avançar. Então. Portanto, o OKPR essencialmente é uma framework, e com a framework, como eu costumo sempre realçar, significa que é uma estrutura de base que permite depois ter algo construído em cima, portanto não é rígido, não é restritivo, ok? É algo que surgiu essencialmente nos anos 60 do século passado, isso assim pode soar um bocadinho estranho, 1960, okay? E surgiu na Intel. Na altura chamava-se Intel Management by Objectives, num período em que começámos a avaliar não apenas o output, ou seja, a quantidade de algo que era produzido, mas também a qualidade, o valor do que era produzido. E os OKPRs surgiram também quando começámos a tentar também ter em consideração fatores de chamadas soft professions ou soft skills. Porque essencialmente até então o que nós tínhamos eram os chamados balance scorecards, eram tudo uma forma de avaliar métricas do ponto de vista da quantidade, do ponto de vista do ROI e pouco mais. Portanto, tudo o resto passava à margem, não havia qualquer forma de avaliar isso. Então, na Intel, surgiram os IMBOs, que depois mudaram a designação para OKPRs, e se tornaram conhecidos ao longo dos anos porque foi uma framework que foi levada para a Google por uma das pessoas que estava na Intel, o Sr. John Doerr. E na Google, pronto, foi o que foi. Eles estavam na fase da garagem quando o John Doerr os abordou. Já agora, o John Doerr era um investidor e quis investir no Google, mas dizia que só o faria se eles aceitassem aquela, ou considerassem pelo menos, começar a gerir a Google com base em OKPRs. Okay? E eles aceitaram, obviamente tiveram uma explicação, reza a história à volta de uma mesa de ping-pong, e então o resto é história, essencialmente. Nós sabemos o que é que a Google é hoje em dia, e hoje em dia temos também centenas, se não mais, de empresas, milhares de empresas que usam OKPRs de forma regular. Então, sendo uma framework, é colaborativa, senão não estaríamos a falar, chamada uma framework ágil, não é? É colaborativa, permite criar objetivos e não só, e avaliar se estamos a alcançá-los, ok?
E aqui há uma distinção grande, nós vamos ver um bocadinho mais para a frente como é que fazemos isso. Mas como em tudo o que é framework, só por si não resolve nada. É preciso que as pessoas tenham compromisso, tenham algum empenho, que haja algum esforço envolvido para conseguirmos que os OKRs façam sentido e funcionem. Okay? Há estruturas que não são tão adequadas à utilização de OKRs, mas no geral, pela experiência que tenho, de uma forma muito transversal, conseguimos aplicar OKRs em qualquer tipo de organização. Eu pessoalmente já tive em projetos de implementação de OKRs em empresas de retalho, cá em Portugal. Tive na implementação de OKRs em empresas de serviços a nível internacional e portanto, seja qual for a dimensão da empresa, seja qual for o modelo de negócio, a estrutura, se é mais vertical ou menos vertical, mesmo assim nós conseguimos utilizar esta framework. O que tem como mais-valia não obrigar de uma forma imediata a reestruturar a própria organização para podermos utilizá-la. Depois vai acabar por mudar alguns paradigmas dentro da organização, porque o foco disto tudo é termos o tal alinhamento, a transparência, ter compromisso de todos, sendo uma framework colaborativa, vai acabar por romper alguns silos, ok? E depois, como em tudo o que é agilidade, tudo o que é ágil, estamos a falar de iterações curtas, de avaliação constante, daquela filosofia do Kaizen, da melhoria contínua e por aí adiante, ok? Então vamos lá ver de uma forma mais concreta o que é isto dos OKRs. OKRs, como o nome indica, são objetivos e key results, ok? O objetivos deve ser mesmo qualitativo. É algo que basicamente nós temos que nos perguntar o que é que queremos alcançar. Qual é que é o objetivo? E atenção, que eu também faço esta ressalva muitas vezes, as traduções são ingratas, porque as traduções que existem para português de objectives e de targets geralmente vão dar a mesma palavra, ok? E não são, há ligeiras variações do inglês. Na altura em que comecei a trabalhar com isto, comecei a perceber porque é que eles chamam objectives em alguns casos e porque é que são targets noutros. E nós vamos ver isto hoje um bocadinho, está bem? São objetivos. Qual é o objetivo da empresa? Qual é o nosso propósito? O que é que queremos alcançar? Quando digo, pode ser ao nível da empresa, pode ser ao nível da equipa, do departamento, é algo que é importante abordar. Também é importante indicar que há dois tipos de objetivos que nós devemos ter e devemos ter sempre também pelo menos um moonshot, independentemente do nível onde estivermos a aplicar isto, ok? Moonshot é aquele que nos vai obrigar a pensar fora da caixa, é aquele que é de facto muito difícil de alcançar, mas não deve ser impossível. E nós consideramos o moonshot um sucesso se conseguirmos alcançar pelo menos 70% desse objetivo. Já o roof shot, como o nome indica, é algo tipicamente é reservado a coisas mais operacionais, coisas que nós sabemos que temos que terminar 100%, são coisas mais terra a terra, digamos assim, e a avaliação também é distinta. Mas isto significa o quê? Que nós, se tivermos sempre pelo menos um moonshot, vamos estar a obrigar-nos a nós próprios a puxar um bocadinho mais por nós. Por se for tudo alcançável, é mais do mesmo. É só ter uma ferramenta para estarmos a organizar ou gerir trabalho. E não é isso que se pretende com os OKRs. Nós queremos que as pessoas se empenhem, não é? E que se motivem com a tentativa de alcançar o quase impossível. Está bem? Já os Key Results são a parte quantitativa. Nós temos a avaliar se estamos a alcançar os nossos OKRs, ok? Ou os nossos objetivos, para ser mais certo. Então, isso é essencialmente quem conhecer as técnicas do SMART, não é? Que tem que ser Specific, Measurable,
Achievable, Relevant and Time Bound, que significa o quê? Geralmente são aplicados a tarefas, está-me a falhar o termo, porque só me lembro dos termos em inglês. Esta mnemónica, se chamamos assim, sabemos que os nossos key results têm que ser algo que é possível de ser avaliar por percentagens, por números essencialmente, portanto, tem que ser mesurável. Aqui nós estamos a falar não de um objetivo, que pode ser algo mais abstrato, tem que ser algo que tem que ser mesmo palpável, ok? E eu vou-vos dar alguns exemplos, depois ao longo da sessão 2, mas só para dar um aqui mais concreto. Como objetivo, como exemplo, aumentar a visibilidade e o envolvimento da marca nas redes sociais. Este objetivo só por si não diz nada, senão como sendo um propósito. É algo que nós queremos alcançar. Okay? Pode ser algo assim, pode ser algo mais ambicioso ainda. Nós, se quisermos avaliar um moonshot, nós podemos dizer que nós queremos ser a marca líder. Okay? Isto é um objetivo moonshot. Queremos ser a marca líder do mercado. E depois nós temos que ter key results que nos permitam avaliar se estamos a conseguir alcançar esse objetivo. Mas notas, independentemente do nível a que isto se aplica, porque isto só pode ser feito ao nível da organização toda, podemos ter OKRs estratégicos, depois podemos ir descendo o nível, ou seja, e ter objetivos táticos, e depois ter os objetivos operacionais. Independentemente do nível em que estivemos a aplicar OKRs, não devemos ter mais de 3 objetivos por cada quarter, ou por cada ciclo. No caso de uma organização, de uma empresa, quando estamos a falar de objetivos anuais, por exemplo, tipicamente nós organizamos a gestão das nossas empresas por anos, ou muitas vezes ligados a anos financeiros, mesmo assim não devemos ter mais do que 3 principais objetivos por ano. E quando eu digo ao nível da empresa, estamos a falar de coisas de alto nível mesmo. Vou-vos dar um exemplo concreto de uma empresa com quem trabalhei, na implementação de OKRs, eles tinham 3 para o ano que se iria iniciar. O primeiro era satisfação do cliente. O segundo era satisfação do empregado. Não é? E o terceiro é melhorar as condições de implementação das suas lojas no país. Portanto, estamos a falar de uma empresa de retalho grande, multinacional, e eles tinham esses 3 objetivos principais. E a partir daí depois declinaram para key results concretos. Por cada objetivo, devemos ter 3 a 5 key results. E porquê? Pelo menos 3, porque garante que 3 já traz alguma consistência. Se tivermos só um, se calhar não, só por si não vai significar que alcançamos o objetivo. 3 é algo, o exemplo que temos aqui, se calhar faz mais algum sentido. Se tivermos mais que 5, então já nos estamos a dispersar muito e perdemos o foco. Okay? E o objetivo é que haja foco naquilo que nós queremos alcançar. Para o exemplo que nós temos aqui, obviamente que a parte mais difícil disto tudo é fazer os key results em condições. Okay? Porque a tendência do ser humano é ir imediatamente à tarefa. Nós estamos programados, infelizmente, fomos programados nas nossas formações, desde a primária, essencialmente, que quando estamos a planear algo, estamos a pensar num objetivo, vamos logo criar tarefas. E não é isso que se pretende. Aqui estamos a pensar, por exemplo, aumentar o número de seguidores do Instagram em 20%. É mesurável, certo? Agora, daqui, pois então, podemos declinar isto em iniciativas, em planos de ação, em projetos, em tarefas. Isso é uma fase subsequente a criar o OKR. Não é nesta fase, não é quando estamos a criar os OKRs que estamos a pensar em tarefas. Porque nós temos, por exemplo, no exemplo que temos aqui, estes key results podem envolver várias equipas diferentes. Okay? Apesar deste objetivo poder ser algo, sei lá, de um departamento de marketing, por exemplo, mas isto depois pode envolver várias equipas.
Podemos ter equipas da área de marketing, podemos ter equipas da área de vendas, podemos ter equipa da área de audiovisuais, de comunicação, departamento de arte, o que for, ok? Portanto, nunca é um silo. E o objetivo é esse. É que consigamos envolver as pessoas todas. Certo? Portanto, um objetivo e que os respectivos Key Results pretende-se que, apesar de estarem focados em algo que é concreto, não é? Apesar de ambicioso e muitas vezes até poder ser algo abstrato, mas depois daqui podemos declinar de forma muito objetiva em iniciativas e planos de ação que envolvem vários departamentos e várias equipas, ok? E pô-los a trabalhar de uma forma em que as sinergias são maiores do que os conflitos. Para vos dar um exemplo relacionado com isto, quando eu estive a trabalhar com a tal empresa de retalho grande, o exercício de criar os OKPRs do ano, na altura foi para o ano de 2018, nós fizemos isto em novembro de 2017, foram precisos 3 dias completos para criar os OKPRs anuais e do primeiro trimestre, envolvendo pessoas da área de liderança, portanto C-levels, okay? Envolvendo pessoas das direções de topo, das direções intermédias e também as pessoas do chamado chão de fábrica, portanto, pessoas das lojas, pessoas dos armazéns, pessoas das várias áreas que, na prática, no dia a dia, metem a mão na massa. As pessoas têm que estar envolvidas neste trabalho. Não é? Como é que isto funciona no dia a dia, digamos assim, ou no ano a ano, se quiser? Funciona porque temos a visão da empresa ou da organização. Esse é aquele caminho. Quem é que nós queremos ser? Somos estes. Qual é o nosso propósito? É este. Qual é a nossa missão? É esta. Portanto, isso é algo que geralmente nos é indicado, que vem de cima, mas deve ser entendido, compreendido e acreditado. Quando eu digo acreditado, é que nós temos que beber aquela visão como sendo um bocadinho nossa. Senão também o trabalho que vamos fazer é um bocado, é só para receber o cheque ao fim do mês. Sabemos que não estamos no sítio certo, não é? Temos essa visão, é delineada uma estratégia. Essa estratégia são os tais objetivos anuais. Os tais 3 objetivos anuais. Okay? Aquelas 3 linhas orientadoras grandes. Daí depois declinamos para objetivos trimestrais por unidade de negócio, por departamento, por equipa. E então temos a nossa visão estratégica é ao ano, tranquilo, queremos aumentar as vendas em 50%. Altamente ambicioso, temos um ano para o conseguir. Agora vamos partir aquilo em trimestres. O que é que podemos fazer no primeiro trimestre? Não tem que ser uma divisão direta, não é? Dividir em 4. Okay? Nós sabemos que, principalmente quando estamos a falar de vendas de produtos, por exemplo, sabemos que, dependendo do tipo de produto, há alturas do ano em que se vende mais ou menos. Portanto, obviamente tem que ser contextualizado. Mas então podemos partir e dizer, ok, neste quarter vamos nos focar mais em marketing, naquele quarter vamos focar no cliente, naquele quarter vamos focar-nos aqui. Então, conseguimos criar os Key Results de trimestre, os OKPRs de trimestre a trimestre. Sem silos, ou seja, garantido que todas as equipas estão alinhadas e todos os departamentos estão alinhados. E depois, como é óbvio, temos o plano trimestral, que esses OKPRs vão então declinar em iniciativas, planos de ação, projetos, etc. Depois, é a parte dos OKPRs, mas recomendação, sejam também contidos na criação de iniciativas, porque nós tivemos os 3 objetivos, tivemos os key results adequados, mas depois tivemos centenas de iniciativas ou de projetos, também não vamos conseguir lá chegar a lá nenhum. Tem que ser coisas que sejam significativas para o nosso objetivo e key result do trimestre, ok? Isso vai nos ajudar também já a reorganizar o plano ou o roadmap que existe, e geralmente existe um roadmap gigante de projetos que
com um backlog que às vezes vem de 2 anos para trás. Isto falo de experiência, ok? É feito e deve ser feito sempre um plano trimestral, os OKPRs trimestrais, deve ser feito um plano mensal do ponto de vista da iniciativa. Estamos a conseguir, está tudo a correr bem, faz ainda sentido, no caso, se tornar obsoleto por algum motivo, tem que ser revisto, ok? Não é estanque, isto não é estático. E depois, todas as semanas, já não vou, aqui não estamos, quem conhece um bocadinho da Agile sabe que falamos muitas vezes das dailies, aqui falamos nas weeklies, ok? Todas as semanas temos o check-in, que é basicamente dizer, está tudo em condições, está tudo a correr bem, tranquilo, é tipo, literalmente, meia horinha, chega. Cada uma das áreas, no máximo. Está tudo bem, é preciso algum entrave, obstáculo. Boa. Ao fim dos tais 3 meses do quarter, fazemos uma review. Como é que correu? Vamos avaliar, vamos pontuar, como se costuma dizer, em termos de OKPRs, ok? Os nossos OKPRs alcançámos, no caso de ser um roof-shot, os 100%, no caso de ser um moonshot, mais de 70%. Ótimo. O que é que correu bem, o que é que não correu bem? É avaliado numa retrospectiva. E voltamos ao mesmo. Tão simples quanto isto. Se quiserem isto, eu já ouvi falar em OKPRs como sendo o Scrum das organizações. É um bocado forçado, mas usa os mesmos conceitos. Okay? Feedback constante, cíclico, planear num horizonte mais curto e por aí adiante. Mas, como é óbvio, se nós não conseguimos medir as coisas, nunca conseguiremos melhorá-las. Okay? E também eu costumo acrescentar esta também. Se não sabes o que é que tu queres melhorar, também medir não faz sentido nenhum. Não é? Portanto, é sempre importante ter contexto, porque medir só por medir também não serve para nada. O que me leva a começar a falar da nossa segunda parte, que depois está interligado, que é a relação, diferenças e distinção entre OKPRs, KPIs e métricas. E que nada disto tem a ver com targets. Isto é um pet peeve que eu tenho de ser cada vez mais frequente, infelizmente, ver empresas falar de KPIs como targets. Não são. Nunca foram, nunca serão. Okay? Se os KPIs não são targets, os OKPRs só por si não são targets, são objetivos, são coisas diferentes. Os targets, quanto muito, poderia-se considerar um target os key results. Este é o nosso target. Aumentar o número de seguidores em 20%. Perdão, aumentar o número de partilhas de publicação em 25%. Isto são targets que vão contribuir para um objetivo. Mas isto não são KPIs também. Nós temos é que utilizar KPIs para avaliar de forma permanente se estamos a chegar aos nossos targets. São coisas diferentes. E sim, o português faz diferença, ok? É fundamental que as pessoas entendam isto. Um KPI são métricas com contexto para uma organização. Tem um contexto para uma organização. Tem um processo em relação a targets específicos em termos de horizontes temporais. A métrica é algo que alimenta o KPIs. Nós podemos ter um KPI que é composto de mais do que uma métrica. Okay? Os KPIs podem-se eventualmente transformar em objetivos, mas aí deixam de ser KPIs e têm que ser revistos. A forma de os criar é distinta. Para vocês terem uma ideia do que é que isto quer dizer, vamos aqui ver aqui esta distinção. Okay? A estratégia da organização é, essencialmente, o nosso roadmap. Para onde é que nós queremos ir? Qual é que é o nosso objetivo? Considerem isto os nossos mapas, que antigamente se utilizavam, não é? Nós tínhamos que escolher o destino de férias. Para onde é que nós queremos ir? Essa é a nossa estratégia. Não é? Qual é a visão, qual é a missão da empresa?
Usamos OKRs para ver se estamos no caminho certo. Portanto, aqui a analogia é que os nossos OKRs é o nosso GPS, digamos assim. Está sempre a avaliar as condições do terreno, as condições do trânsito, passa a expressão, e que nos permitem, então, verificar se, em vez de ir para a direita, temos que ir para a esquerda. E também, a analogia, eu gosto desta, porque é, se por acaso alguma coisa mudar no mercado, um caminho que estava traçado de forma A, de repente pode mudar. Pode ser por fatores internos ou externos. Este nosso OKR, este nosso GPS, permite-nos de uma forma permanente ter esta avaliação. Mas nós, a organização, é como se fôssemos um veículo, não é? Então, o que é que nos permite ver se nós temos condições para traçar este caminho? É o nosso dashboard, é o nosso painel. E aí é que estão os nossos KPIs. Hoje em dia, quando falamos e eu faço uma distinção, ou dou um exemplo para as pessoas perceberem exatamente a diferença entre a métrica e o KPI. Se eu vos disser que o nosso veículo tem X litros de combustível, a não ser que nós sejamos todos aqueles carolas que sabemos as specs todas do veículo, de cor e salteado, e sabemos de cabeça tudo o que é que isso significa, saber se um automóvel tem 50 ou 70 litros de combustível só por si não nos diz muito. Dá-nos indicação que tem aquele valor, mas não tem contexto. Não temos insight, chamado insight. Okay? Nós tivemos um KPI que nos diz que esses 50 ou 70 litros corresponde a 1/3 ou 2/3 ou 3/3 de tanque, a nossa percepção é completamente distinta. E outro KPI que também bebe da mesma informação, da mesma métrica. Qual é a nossa autonomia? Nós hoje em dia, os nossos automóveis dizem-nos todos que temos uma autonomia de 200 km, 500 km, interessa. Que é avaliada em função de quê? Métrica, quantidade de combustível no tanque, mais o quê? O histórico da nossa rodagem. E esse histórico da nossa rodagem é uma métrica que nós nem temos, geralmente nem olhamos para ela, que é quantos quilómetros é que já fizemos. E depois há contas por trás que nós nem discorremos só por si, né? Quer saber, esses quilómetros correspondem exatamente a quantos litros que já foram gastos. E é isso é que nos vai dar o cálculo da autonomia. É uma gestão de expectativas com base em várias métricas diferentes. Okay? Daí a diferença que é fundamental. Os OKRs não são KPIs, não são métricas, mas os KPIs só podem ser avaliados se tivermos KPIs e métricas adequadas. E se o contexto estiver se o contexto também for adequado aos OKPIs, aos OKRs que nós estivemos a criar. E o que é que eu quero dizer com isto? De uma forma muito geral, é tão simples quanto isto. A nossa visão e a missão dão aso ou dão origem a uma estratégia. Com base nesta estratégia, criamos os OKRs da organização e depois das várias unidades de negócio e das equipas, certo? E depois isto é a parte operacional, são as iniciativas e os projetos. Tudo isso é avaliado com os KPIs, tão simples quanto isto. Okay? Mas o contexto é fundamental, porquê? Porque se não tivermos o contexto certo, podemos cair em erros gravíssimos. E uma analogia que eu também gosto de dar, ou como gosto de fazer, é esta. Todas as decisões que nós tomamos na nossa vida são baseadas em dados. Okay? E na forma como os interpretamos. E o tal contexto. Eu costumo dar este exemplo. Se eu tiver como dado vermelho, só por si, sem um contexto, não quer dizer nada. É vermelho. É uma cor, é uma palavra. Na nossa cabeça, nós, como seres humanos, não é? E as organizações são todas a mesma coisa. Somos seres humanos
vamos interpretar isto de forma distinta. Para uns, o vermelho é apenas uma cor, para outros poderá ser uma rosa, para outros poderá significar o Benfica, para outros poderá significar o que quer que seja. É? Vermelho. Mas se eu disser que o semáforo virou vermelho, este contexto vai atribuir um significado àquela informação. Então aquele dado passou a ser um pedaço de informação. Mas só isso não chega. Porque falta-nos o contexto mais global. Ok? Então, se eu disser que o semáforo à minha frente virou vermelho, à minha frente virou vermelho, este significado gera um insight diferente para mim e para vocês. A informação passa a ser conhecimento. Não é? Significa o quê? Eu deveria travar o carro. Mas é eu, não é vocês. Okay? O contexto é este. Apesar da informação de origem ser exatamente a mesma, porque os contextos são distintos, okay? Geram insights distintos nas pessoas. Isto acontece da mesma forma com as organizações e com as equipas, as unidades de negócio. Quando estamos a avaliar vendas, quando estamos a avaliar números dentro de uma estrutura, temos que ter o contexto adequado. Okay? O que é que significa um NPS score para uma unidade de marketing? O que é que significa um NPS score para uma unidade que desenvolve software dentro da mesma estrutura? Coisas completamente diferentes. Okay? E é aqui que é importante medir e avaliar estas questões de forma consciente. Não é? Porque isto é a base de tudo, é isto. E isto é feito, obviamente, de forma... nós fazemos isto de forma recorrente e segundo a segundo, enquanto seres humanos. As nossas organizações também deveriam fazer isto de forma recorrente e não o fazem, infelizmente. Okay? Nós ainda não temos muitas empresas que são data-driven em termos de processo de tomada de decisão. Para usarmos OKRs, teremos que transformar a empresa para ser data-driven. Senão não faz sentido nenhum. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Boa. Assim? Sim? Boa. Ok. Então, as grandes diferenças dos OKRs, KPIs e as métricas são estes. Os nossos OKRs estabelecem os objetivos para a organização ou equipa com key results que são mesuráveis dentro do espaço temporal. Okay? E eu vou voltar depois ao exemplo para voltarmos a falar nisto mais um bocadinho. Okay? Os nossos KPIs são alimentados por métricas, okay? E é os KPIs que nos vão permitir medir o progresso desses key results. Okay? Voltando ao exemplo que tinha dado no início, no caso de aumentar o número de seguidores no Instagram em 20%, significa o quê? O tal questão do time bound significa que nós estamos a falar, por exemplo, neste caso, se for num quarter, nós temos de ter sempre uma baseline. Qual é o valor que temos neste momento? Se queremos aumentar em 20%, sabemos que o aumento de 20% vai significar aquilo que nós temos mais X, mais 20%, não é? Temos um valor concreto, é mesurável. Usamos o KPI que é de avaliar a toda a altura, ao longo do quarter, ao longo de 3 meses, como é que isto está a evoluir. Para isso é que fizemos os KPIs. É? Depois, como é que vamos alcançar esses 20%? Isso pode ser por várias ações. Várias ações que podem ser garantir que temos partilhas, portanto, podem estar associados. Fazer 3 partilhas no Instagram por dia.
fazer tipos de iniciativas, sei lá, aquelas coisas que se fazem no Instagram dos concursos e eu não costumo usar muito o Instagram, portanto, não sei. Pronto. Este tipo de situações que vão trazer mais pessoas, ok? E os próprios key results podem estar interligados, não é? Hoje em dia, quando falamos de Instagram, falamos também de Facebook. Fazem parte da mesma empresa, ainda por cima. Portanto, se nós melhorarmos este, se calhar de uma forma mais ou menos associada, a taxa de resposta no Facebook também vai subir um bocadinho, mas se calhar não é o suficiente, temos de fazer mais qualquer coisa para que isso alcance estes 5% extra que nós precisamos. Certo? Depois temos também a questão de aumentar o número de partilhas de publicações em todas as plataformas sociais. O que é que significa todas? É que depois também tinha que ser associado. Mas, por exemplo, para além do Instagram, do Facebook, podemos estar a falar de TikToks, de YouTubes, podíamos estar a falar de N tipos de LinkedIns e por aí adiante, não é? Qual é o esforço envolvido? Em alguns casos, como já vos tinha dado o exemplo, pode ser só uma equipa de comunicação a tratar disso. Noutros pode envolver equipas de produção mais complexas para gravar vídeos, sei lá eu, equipas que tratam de grafismos e de outros tipos de coisas, equipas de conteúdo, copies que criam textos, portanto pode envolver trabalho para muita gente, só por causa deste objetivo. Isto é um pequeno objetivo de exemplo, que nem é assim tão complexo quanto isso nos dias de hoje, mas do ponto de vista de uma organização pode envolver muitas pessoas, não é? Em relação a KPRs, para o tempo que nós temos disponível, não posso adiantar, ou não vou adiantar muito mais. O que vou dizer que não está nem sequer num slide é que não deve ser feito em cascada, que é como quem diz. Nós não devemos ter os objetivos de uma unidade de negócio depois a dizer que a partir diretamente daqui que os objetivos das equipas daquela unidade de negócio vão ser criados. A coisa deve ser feita de uma forma não top-down, nem bottom-up, mas é um misto. Que é como quem diz, nós temos objetivos que são criados nas áreas, nas camadas mais superiores da empresa, que depois vão influenciar de forma direta os objetivos das áreas mais abaixo. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos ter que, porque são as pessoas, lá está, é as pessoas que metem a mão na massa, perguntar às equipas quais são os objetivos deles próprios. Bem? Imaginem, no caso do exemplo da empresa de retalho que eu estava a dizer, nós temos os tais objetivos de alto nível que vêm da camada de liderança, em que eles nos dizem que querem ser a empresa referência do mercado ou querem dominar as vendas. Às vezes a conversa é muito à volta de que querem ter o melhor ROI de sempre, whatever. Mas as equipas que estão cá em baixo, a malta que está na loja, a malta que está nos armazéns, a malta que está no atendimento ao cliente ou no pós-venda, aquelas coisas todas, pode ter objetivos próprios para melhorar a relação com o cliente nas várias fases. Eles é que sabem as dores, eles é que sabem no dia-a-dia. Então eles podem propor objetivos e eles depois, esses objetivos vão, de alguma forma, casar-se com o que veio de cima. Não é uma influência direta. A pergunta que eles têm que fazer é duas. Quem está cá em baixo dizer como é que nós vamos melhorar o trabalho no nosso nível? Nós sabemos quais são as nossas métricas, os nossos KPIs, normalmente. Como é que nós vamos melhorar isso? E depois, então, isso pode influenciar quem está acima. Mas, por outro lado, podem fazer a pergunta de outra forma. Como é que nós podemos ajudar os objetivos de cima a serem cumpridos? Ok? São duas formas diferentes de abordar o tema. Quer dizer com isto o quê? De uma forma muito prática. Quando eu fiz o exercício com a tal empresa de retalho grande, de implementar o KPR, tivemos, como eu vos disse, 3 dias. Então tivemos o primeiro dia, foi só camada de liderança e gestão intermédia.
em que estiveram essencialmente o que eles tiveram a fazer foi duas coisas. Foi pensar nos tais 3 objetivos principais e criar os key results para cada um dos objetivos e, ao mesmo tempo, pegar nas centenas, estamos a falar de centenas, de iniciativas, planos de ação e projetos que estavam já em curso e em roadmaps dispersos por várias unidades, marketing, vendas, tudo. Alguns deles eram conflituosos, sem eles saberem, outros eram duplicados, sem eles saberem, portanto, puseram tudo no mesmo plano e começaram a avaliar aquilo, a ver o que é mais importante, o que é menos importante. Com base nos objetivos que tínhamos, 3 objetivos principais. Começaram a fazer essa limpeza. No segundo dia, a única coisa que eles fizeram foi criar os key results e associá-los então às iniciativas e planos de ação. O terceiro dia foi com as camadas intermédias, foi com a malta que está nas lojas, que está nos armazéns, etc. E fizeram exatamente o mesmo tipo de exercício. E depois ainda tiveram um dia extra em que eu não estive presente porque não foi necessário, em que eles basicamente tiveram a rever tudo. Ok? Mas pronto, foi muito bom e é assim que se deve fazer. Okay? O Carlos está no lobby agora. Um bocadinho atrasado, Carlos. E então, quero com isto avançar para dizer o quê? Isto tudo significa o quê? Que, pois, tendencialmente, acontece com demasiada frequência que os OKRs e os KPIs são utilizados para avaliar performance de equipas e pessoas, ok? E departamentos. Tudo bem, isso é uma tendência natural, mas não devem basear um sistema de recompensas e OKRs ou KPIs, ok? Estamos a falar de Key Performance Indicators, não estamos a falar de targets. E o problema disto tudo são 2, essencialmente. É? Começar por uma coisa chamada Lei de Othram. Todos os indivíduos que estão a ser observados ou que estão a ser avaliados de uma forma instintiva e muitas vezes até inconsciente, mudam o seu comportamento. Okay? Quando estamos a pensar em fazer avaliações de performance, principalmente se estiverem associados a recompensas ou bónus, e pior ainda se forem monetários, tendencialmente as pessoas começam a pensar, a ter o foco no bónus. Okay? E o bónus vai fazer o quê? Nós temos vieses cognitivos. Toda a gente tem vieses cognitivos. Estivemos a pensar naquele target, porque aquele target nos vai garantir um bónus, vamos perder a visão do todo. Deixamos de ter uma visão holística de tudo o que estamos a fazer, perdemos a visão do valor e do cliente, ok? E vamos focar naquele target apenas. Isso vai fazer que aquilo que nós vamos trabalhar vai diminuir a qualidade grandemente, ok? Vai também garantir que vai aumentar a competitividade entre as várias pessoas e as várias equipas, mas de uma forma negativa. Okay? Uma coisa é ser competitivo, é ser bem-vindo. Estamos a puxar uns pelos outros. Quando essa competitividade se transforma numa guerrinha, porque eu quero o bónus mais do que tu e vou trabalhar para receber eu o bónus e tu não, okay? As coisas perdem piada e mudam de figura. Portanto, eu tive uma situação numa outra empresa portuguesa, numa consultora, onde fui dar formação e eles disseram-me literalmente: nós queremos esta formação porque nós queremos basear o nosso sistema de recompensas em OKRs. Eu disse: não, para isso não faço. Não faz sentido nenhum. Okay? Não podem anunciar nunca, não anunciem que têm um bónus às pessoas com base em targets quantitativos, só por si. Porque então, se estivermos a falar em equipas, a coisa ainda que se complica mais. Imaginem uma equipa que tem OKRs e que está a basear o seu bónus e as suas recompensas e a avaliação
nesses OKPRs. E depois, os OKPRs não se cumprem 100% porque uma pessoa fica doente. É justo para uma equipa porque uma pessoa adoeceu? É justo para a pessoa que adoeceu? Não é. Okay? No universo Agile, de uma forma mais ampla, nós dizemos sempre que devemos recompensar comportamentos e não output de trabalho. Okay? Portanto, os OKRs, nós quisermos avaliar performance de um ponto de vista quantitativo, podemos, mas depois não associem isto a sistemas de recompensas ou avaliações de performance das equipas como um todo e ligado a recompensas financeiras ainda pior. Okay? Dito isto, vamos só rever então o tema. OKRs são objetivos e results. O objetivo é ambicioso, é mais abstrato, é qualitativo, ok? Vou lá voltar então ao slide em que temos isto. E o key result é o quê? É como é que sabemos que estamos a alcançar os nossos objetivos. Não é? Estes key results devem ser avaliados, devem ser mesuráveis. É importante termos sempre KPIs e métricas associadas. Óbvio, naturalmente que sim. É isso que se pretende e não faz sentido nem funciona se não fosse desta forma. O que é que deve acontecer sempre? Que isto seja feito de uma forma transversal, colaborativa, com foco na melhoria e não com foco em alcançar targets específicos por questões de recompensas. Portanto, depois o foco está no KPI de uma forma completamente desadequada e não no valor que estamos a tentar entregar, que é o objetivo em si e não tudo o resto, ok? Deixamos de pensar em que queremos alcançar isto e começamos a pensar em ter apenas a questão de termos, por exemplo, mais X% do que é que seja. Isso só por si não diz nada. Está bem? É algo que é simples, é fácil de gerir, é um ciclo, pode ser integrado com outros ciclos facilmente, não é de todo complexo. Recomendação, deem tempo ao tempo, isto não funciona só assim de repente, só porque fazemos isto num mês, de repente já está tudo bem. E só por si não resolve nada. Tem que haver o empenho das pessoas. Certo? Dá questões? Não. Pronto. Essencialmente é isto que eu tenho para vocês hoje. Não é muito grande, porque não tínhamos de facto muito tempo, e o foco que eu queria trazer para hoje é uma abordagem muito simples do que são OKPRs, da relação que eles têm com KPIs e métricas, e que há sim alguma dependência, mas que não são a mesma coisa, e como é que isto se deve ou não relacionar. E finalmente fazer a ressalva de que não devem usar isto como um sistema de avaliar performance com vistas a recompensas. Okay? Há ainda, infelizmente, uma grande confusão entre os OKPRs e os KPIs, e tem sido a parte mais difícil de transmitir às pessoas. Espero que esta, não chegou a uma horinha, mas estes 50, 55 minutos tenha sido o suficiente para vocês perceberem um bocadinho mais as diferenças. E se quiserem continuar a conversar sobre este tema ou outros, podem sempre procurar-me através da Albei, como sabem. Estou aqui para vos esclarecer e para vos ajudar, ok? Ok, Ricardo. Já valeu, só para ouvir OKR. OKR. Se estiverem no Brasil, dizem OKR. OKR. Tá ok. Demorei alguns minutos para entender essa parte. Pois. Se quiserem, como referência final, há 2 livros que são os principais, mas eu diria que talvez o principal é o Measure What Matters, do John Doerr.
ok? Que é o livro do senhor que levou este termo, aliás, foi ele que criou o termo OKR, antes de mais, e foi o que levou isto da Intel depois para o Google. E depois, para além disso, temos também o outro de uma senhora chamada Cristina Wodke, se calhar vou pôr no chat, não sei se vocês conseguem ler o que eu puser no chat, mas Sim. deixa-me lá ver se eu consigo. Mentira, sim. Que se chama Radical Focus. Está escrito em tempo como se fosse uma história, uma fábula. Radical Focus da Cristina, ver se não me engano o nome. Ok. Também é bastante. São os dois muito, muito fáceis de ler. Ok? Muito simples. Que recomendo, se quiserem aprofundar um bocadinho o tema. Ou uma ressalva final. Cuidado, principalmente com o livro do John Doerr, que o John Doerr é muito adaptado à realidade norte-americana. Okay. Portanto, temos sempre aquela, como se dizer, com uma pulga atrás da orelha, mas no caso a tradução devia ser com o grain of salt, ler, mas contextualizado, mais uma vez. Trazer o contexto certo à coisa. O da Cristina é mais fácil de ler, e os dois essencialmente explicam o que é que são OKRs, como é que devemos utilizar. Está bem? Ok, sim, senhora. Obrigada, Ricardo, pela mais esta informação. Obrigado eu. Mais alguma questão ou comentário?